A explanação do Evangelho hoje, nós vamos fazer, é do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Primeiramente, a gente vai fazer uma digressão histórica aqui para saber o que é Mamon. Na verdade, o Mamon não é uma personagem, não é um Deus da antiguidade, não é nada. Ele é a riqueza, né? A palavra Mamon, ele tem a conotação de riqueza, de fortuna. E quando Jesus disse não se pode servir a Deus e a Mamon, ele estava dizendo que nós não temos como, não proscrevendo os bens materiais, porque nós necessitamos deles para viver. Mas ele estava dizendo que é para que a gente possa não dar preferência a Mamon e só dar atenção a ele, porque aí nós nos esqueceremos de Deus, ou seja, do nosso lado espiritual, do nosso lado religioso. E esse capítulo, ele tem, como a gente sempre explica, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fez uma forma muito didática por Kardec. Kardec pegou primeiro as máximas de Jesus, dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, depois os seus comentários e depois as instruções dos Espíritos. Nesse capítulo, nós temos as citações evangélicas, que são os itens 1 e 2, salvação dos ricos, o item 3, guardar-vos da avareza, o item 4, Jesus na casa de Zaqueu, o item 5, parábola do mal rico, o item 6, parábola dos talentos. Essas são citações literais do Evangelho e nos fala sobre a salvação dos ricos, que aí conta a história de um jovem. Olha, Jesus, ele sempre nos exemplificou, ele sempre, tudo que ele falou e tudo que ele trouxe é para que nos desse uma lição. E essa história da salvação dos ricos é de um jovem. Esse jovem foi conversar com Jesus e queria saber se poderia ser seu discípulo. E ele falou, olha, eu sigo todas as regras da lei, eu amo meu pai e minha mãe, eu honro meus familiares, eu não furto, eu não roubo, e eu sigo rigorosamente a letra da lei. Eu não faço mal a ninguém. Ele assim, uma série de virtudes, ele falou para Jesus. E Jesus sabia porque Jesus tem uma visão transcendente, que ele conhece tudo, sabe tudo, e ele, na hora que a pessoa chegava a ele fazia uma leitura do histórico daquela pessoa. Ele falou, tudo bem, eu sei que você faz tudo isso, né? Então, se você quer me seguir, você vai e doa todos os seus bens e me segue. Naquele momento, o jovem, entristecido, foi embora. Que lição Jesus quis nos trazer quando ele perguntou a esse jovem, ou disse, vá, venda as suas coisas e me segue? Porque ele sabia que aquele jovem tinha sim o amor, a caridade, mas ele não chegava ao ponto de se dedicar a uma outra riqueza, que seria a riqueza da abnegação, da resignação, do trabalho em prol daquela mensagem de Jesus. Ele seguia todas as leis. E nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo sobre caridade, que fala que da caridade só da boca para fora. Porque a caridade ela tem que ser profícua, ela tem que movimentar, ela tem que ser dinâmica. Não é uma caridade parada, olha, eu respeito tudo, faço tudo certinho, mas na hora de agir a gente não tem coragem de agir. É mais ou menos o que aconteceu com esse jovem. E aí Jesus vendo, o jovem foi embora. Fica essa lição para nós. Quando a gente fala que nós seguimos todas as regras, todas as leis, tudo, nós temos que saber também. E as leis espirituais, as nossas leis morais, os nossos princípios morais, o que nós estamos fazendo em prol de nós mesmos, em prol da nossa família, em prol da sociedade, porque todos nós vivemos numa sociedade e nós dependemos uns dos outros, e nós precisamos nos dar as mãos, seguir o caminho que Deus nos traçou da perfeição. Muitas vezes, equivocadamente, nós espíritas falamos, não, mas se essa pessoa está sofrendo, se essa pessoa tem esse problema, se essa pessoa está com isso, é porque ele tem que passar por isso, então vamos deixar com que as provas e as expiações ocorram ou aconteçam naturalmente. Não é assim. Todos nós temos as nossas dificuldades, nós temos os compromissos assumidos anteriormente e nós temos algumas que nós estamos sendo testados para o nosso futuro.
Quando essas provas estão acerbas, estão muito violentas, nós sempre gostaríamos que tivesse alguém ao nosso lado para nos amparar, nos falar uma palavra amiga, nos dar um apoio financeiro, se possível, ou alguma forma de apoio moral, para que a gente possa passar por aquela dificuldade, porque senão pode nos levar ao suicídio, o abandono. Então é o que fala, que todos nós temos essas riquezas e todos nós vivemos uns com os outros e que nós temos sim que valorizar, como esse jovem valorizava, as regras, as leis, cumprir todos os mandamentos, mas também saber que nós temos um compromisso para com a vida, para com o nosso próximo e para com nós mesmos. E Jesus sempre vem nos dando as lições, aí ele fala de guardai-vos da avareza, para que nós não sejamos avaros, para que nós possamos, quando nós temos, sobra recursos financeiros, fazer aplicações. A moeda, ou a esmola, vamos assim dizer, ela é muito benéfica quando no momento de necessidade daquela pessoa. Às vezes a gente fala, meu Deus, mas é assistencialismo ou é promoção social? Enquanto nós estamos discutindo é assistencialismo ou é promoção social, a pessoa morre de fome. Então, se a fome está batendo na porta daquela pessoa aquela hora, sim, vamos lá fazer a distribuição de alguma coisa que ela possa se alimentar. Mas muito mais quando se tem recursos para criar empregos, gerar serviço. Essa mesma lição, nós em 2013, nós fizemos uma explanação do Evangelho aqui. E nós falamos das 10 maiores riquezas do mundo e do que eles fazem. O Stover, Carlos Slim do México, Bill Gates, todo o bem que eles fazem com os valores amoedados que eles trazem para a humanidade. Porque como diz dinheiro, é como sangue nas veias. Ele parado traz a morte, girando leva a vida. Então saber o que nós vamos fazer dos recursos que nós temos. Mas nós temos também os recursos que não são os recursos monetários e financeiros. Os nossos talentos, as nossas qualidades, as nossas virtudes, que não custam dinheiro. Jesus vem sempre nos exemplificando, e para mostrar que ele não renegava, que ele não marginalizava a riqueza, o que ele fez? Certo dia, salvo engano em Jericó, ele estava passando, e tinha um homem muito pequenininho, de nome Zaqueu. Ele é cobrador de impostos. E naquela época, os cobradores de impostos, eles eram marginalizados pela sociedade, porque eles eram como que a ponta da lança. Era eles que tiravam dinheiro do povo, das pessoas, dos ricos, dos pobres, para dar tanto para o Sinédrio, os doutores da lei, para sustentar o Estado judeu, como também para os romanos. Então eles não eram queridos. E muitas vezes, em razão dessa função, eles poderiam e faziam vista grossa, às vezes, para os valores que eles tiravam a mais, ou que eles, juros, vamos dizer assim, extorsivos, faziam vista grossa. Por quê? Porque eles estavam como que arriscados a morrer por linchamento. Zaqueu tinha um desejo muito grande de conhecer Jesus. Ele tinha essa paixão para conhecer esse homem. E ele era pequeno, e a multidão estava toda lá. Eu posso dizer aos senhores, porque eu andando de cadeira, eu sei como é complicado quando a gente fica atrás dos outros e os outros na frente. A gente é pequenininho, né? Então não dá para ver nada. E ele estava assim. Aí o que ele fez? Subiu numa árvore, num sicômoro. Subiu nessa árvore e de repente Jesus passa e fala: Zaqueu, desce que hoje eu vou me hospedar na sua casa. Zaqueu não cabia de alegria. Levou Jesus para a casa dele e disse: Senhor, eu dou metade da minha riqueza para os pobres, e se alguém eu lesei, eu pago 4 vezes quanto eu lesei. Jesus viu a bondade no coração daquele homem e disse: a salvação entrou nessa casa. Por quê? Pelo amor que Zaqueu tinha. E Zaqueu não deu tudo para ficar na miséria. Ele continuou com os seus recursos. Porque é uma falsa ilusão da gente querer dar tudo e viver na miséria, porque nós vamos ser um empecilho e vamos ser um peso para alguém na sociedade ou para a própria sociedade. E se hoje nós temos alguma coisa, algum recurso, ou financeiro, ou de simpatia, ou de boa palavra, é para que a gente possa dividir esses recursos, através dos nossos bons atos. E que nós temos é para que ajudemos aqueles que não têm, e não nos desvestir desses recursos para também passar necessidade.
E Jesus vai exemplificando. E ele fala da parábola do mal rico, Jesus. Do mal rico é daquela pessoa que Lázaro estava lá e vivia comendo os restinhos da mesa dele, né? E de repente morre Lázaro e morre o rico. Aí vai Lázaro para o céu e o rico para o inferno. E o rico lá do inferno fala: mas Lázaro, me ajuda, pede ajuda, para que ele possa, eu pelo menos, sair daqui. Eles não vai sair, porque já que você já aproveitou tudo que tinha na vida, agora você vai ficar aí. A doutrina espírita nos explica que isso é um sentido figurado, primeiramente porque não existe céu e nem inferno, pré-determinado, delimitado ou um espaço geográfico. O céu e o inferno estão dentro da gente, de acordo com as nossas disposições íntimas, mas é um sentido figurado, que aquele que tinha gozado muito vai ficar no inferno, aquele outro que não vai ficar no céu, eternamente. Aí nós nos perguntamos, pais, mães, irmãos ou parentes, que têm entes queridos que amam, que já partiram, se os senhores desencarnarem, e esses parentes estiverem no céu, os senhores forem para o inferno, ele vai ficar feliz? Ou o contrário? Se nós formos para o céu, os nossos parentes estiverem no inferno, nós vamos ficar felizes? Não. E a doutrina espírita informa que não existe esse espaço. São simples figuras que Jesus nos trazia e que a doutrina espírita, a partir de 1857, vem nos explicando, nos esclarecendo e interpretando muitas, vamos dizer, das parábolas ou das falas de Jesus que ficaram equivocadamente interpretadas. E fala da parábola dos talentos. Essa parábola dos talentos é aquela que ele dá 5, dá 2 e dá 1. O senhor ia viajar, deu 5 talentos para um dos seus empregados, 2 para outro e 1 para outro. E com esses talentos, quando ele voltou, o que tinha 5 dobrou para 10, o que tinha 2 para 4 e o que tinha 1 permaneceu 1. No 10 e 5 ele exaltou, né, a coragem, o dinamismo daqueles 2 servos que conseguiram dobrar o que tinham. E aquele que tinha 1 ficou com medo dele, do patrão, escondeu esse talento. De acordo com os historiadores, um talento tinha um valor imensurável, muito valor mesmo. Talento seria hoje em torno de um talento, em torno de 2, 3 milhões de reais, um talento. É valor muito alto. E esse de 1, ele ficou com medo de perder esse talento, escondeu. Olha, obviamente que o patrão ficou chateado, porque é um valor tão alto, parado na terra, por sabe quantos anos que esse patrão foi embora, obviamente que perdeu o valor. E ele falou: olha, mas como? Se eu te dei um talento, pelo menos aplicasse a juro, para que eu tivesse o rendimento desses valores. E aí, penalizou esse servo. O que nós podemos tirar daí? Aí nós voltamos para o nosso lado espiritual. O que são os talentos? Todos nós os temos. E olha só que nessa passagem, parábola dos talentos, tá certo, eu achei que fosse outro slide, tá certo? Parábola dos talentos, lá fala que o Senhor deu de acordo com a capacidade de cada pessoa. Ou seja, ele deu 5 talentos porque ele sabia que aquele que tinha 5 tinha condições de cuidar dos 5. Ele deu 2 para o outro porque ele sabia que aquele outro tinha condições de cuidar dos 2. E ele deu só 1 para um porque ele sabia que aquele não poderia cuidar de mais, mas de 1 ele poderia cuidar. Então ele sabia das capacidades dos seus empregados, transportando para a visão transcendente, para Deus. Deus nos dá os talentos. A todos nós temos ou 5, ou 2, ou 1. Ele nunca nos pede mais do que nós poderíamos dar. Ele nunca nos pede mais de onde nós poderíamos alcançar. Se ele nos dá pouco, é porque ele confia esse pouco a nós e sabe que esse pouco pode ser trabalhado por nós. Eu não tenho recursos amoedados, vamos dizer assim, mas eu tenho o dom da palavra, graças a Deus. E o que eu faço? É um talento que Deus me deu. Ele não me deu outros dons. Então eu tenho um talento só. E o que eu tenho que fazer com esse talento? Estudar a doutrina espírita como estudo, estudar a vida, estudar a história, que eu gosto muito de ler sobre história, ler muitos livros
e guardar isso para mim? Pegar esse talento que Deus me deu e guardar embaixo da terra? Sem proveito para ninguém? Não, não. Deus me deu o talento da fala para que eu possa transmitir aquilo que eu estudo, para que eu possa levar às pessoas todo o conhecimento que a gente adquire através dos estudos e, no caso aqui, através das inspirações que a gente recebe do alto. É um talento, é um só. Vamos ver o dom da mediunidade. Francisco Cândido Xavier tinha vários dons mediúnicos ostensivos. Ele aplicava todos os talentos. O Francisco, a gente pode dizer que é aquele servo que tinha condições de cuidar de 5 talentos. Ora, eu tenho condição de cuidar de uma. Um dos talentos que Chico tinha: suportar o assédio das pessoas. Vamos dizer, quem de nós, em sã consciência, conseguiríamos suportar pessoas batendo na nossa porta, dia e noite, madrugada, sem parar? Ele saía às vezes do centro, quando ele estava em Uberaba, às 3 da manhã. Ele cumprimentava todas as pessoas. Chegavam aquelas pessoas chorosas, ele atendia. Pessoas pediam. Ele, quando podia, atendia. Quando não podia, ele dizia. Mas era uma constante em volta dele. 5 talentos. Por quê? Porque ele suportava. Eu não suporto isso. Então me deu um talento, Deus. Como a todos nós. Para cada um de nós, Deus nos dá um talento. O talento da simpatia, de tratar bem as pessoas, levar gentileza, porque a gentileza gera gentileza. O outro, da palavra amiga, do sorriso acolhedor. Olha que não custa dinheiro, hein? Nada disso. O outro, um abraço, uma visita para aqueles infortúnios ocultos que se encontram nas suas casas, escondido do vulgo, porque não tem para onde ir e nem como sair. Todos, absolutamente todos temos. 1, 2, 5, 10. De acordo com as nossas capacidades. Olha que coisa bonita. E essa lição do Evangelho continua. Ela continua. E aí vem os comentários de Kardec. Essas foram as passagens evangélicas. A utilidade providencial da fortuna, prova da riqueza e da miséria. A desigualdade das riquezas. Aí o Allan Kardec explica o porquê da desigualdade das riquezas, o porquê da prova ou da utilidade das provas da riqueza e da pobreza. A doutrina espírita nos explica, através do seu 4º princípio, que é da pluralidade das existências, que é a reencarnação, que todos nós, para que possamos chegar à perfeição, fomos criados simples e ignorantes, há muitos e muitos milhares de séculos. E nessa trajetória que nós vamos nos desenvolvendo espírito, nós temos que passar por todas as condições, para que nós possamos aprender todas as situações, uma hora da riqueza, uma hora da pobreza, e nos explicam os espíritos, uma hora da deficiência física, no caso meu, uma hora na deficiência, vamos dizer, psíquica, ou distúrbios mentais, por necessidade. Nós tivemos um seminário final de semana muito bonito com a Sônia. A Sônia é lá do Conselho Espírita do Rio de Janeiro, porque lá não chama Federação Espírita, chama Conselho Espírita do Rio de Janeiro. Ela é da Diretoria de Inclusão e Acessibilidade. E ela fez para nós aqui um seminário. Precisa ver que beleza. Nos mostrando as realidades das vidas das pessoas e as condições em que nós nos encontramos hoje. Porque nós precisamos dessas condições. E a doutrina espírita nos explica, através do Livro dos Espíritos, do Evangelho, que às vezes a riqueza é uma prova muito mais difícil e tentadora do que a pobreza. E que a miséria não aproveitada, ou murmurada, ou não aceita, é a mesma coisa do que uma prova mal passada. E nos explica a respeito dessa necessidade. Hoje talvez nós não tenhamos, mas será que já não tivemos em excesso e não soubemos aproveitar? Hoje talvez nós não tenhamos, mas será que fizemos bom uso anteriormente daquilo que nós tínhamos? Aí nós nos reportamos ao livro Céu e Inferno.
da doutrina espírita, segunda parte, depoimento dos mortos. De pessoas que muito tinham e não souberam aproveitar, e as vidas sucessivas de sofrimento e de dor, até eles acordarem para a realidade da vida. É o proveito, são os talentos que a gente recebe. Na miséria, é o talento da paciência, da resignação, da compreensão. Na riqueza, é o talento da saber investir, de não passar sobre as pessoas, do egocentrismo, contra isso tudo. E vai passando, e fala da desigualdade. Essa desigualdade é uma desigualdade que, se hoje, todos nós aqui dentro desse salão, umas 130, 140 pessoas, distribuíssemos 10 mil reais para cada um, e daqui a um ano, nós chamássemos todas as 140 pessoas, como está a situação hoje? Nós vamos ver que muitos fizeram dobrar, triplicar, e muitos não têm mais nada. E muitos estão com pouco. Por quê? Porque a forma com que se investe, que se distribuísse tudo igual, com certeza, algum tempo depois já estaria a diferença. E outra, se todos tivessem, quem faria os serviços? E se todos não tivessem, quem é que providenciaria as descobertas, as invenções, a tecnologia, a informática, a robótica, a medicina, se não fossem os recursos? Então a gente vê que tudo tem um meio termo, E aí a lição continua. Aí continua, e aí já são as instruções dos espíritos. São mensagens que os espíritos mandavam de todo mundo. Kardec as pegava, conferia, pegava de acordo com o tema, via se essas mensagens não eram racionais e colocava juntamente nesse capítulo, e da mesma forma no Livro dos Espíritos. E aí nós temos a verdadeira propriedade, nós temos o emprego da fortuna e o desprendimento dos bens terrenos. A verdadeira propriedade. Aí nós nos perguntamos, quem de nós, por mais ou por menos que tenha, vai levar alguma coisa aqui da terra? A não ser as suas virtudes, a não ser os seus traumas, a não ser as suas conquistas e os seus remorsos. Absolutamente nada. E isso que nós falamos, está tudo dentro da gente. É o que nós vamos levar. Hoje, se todos nós desencarnássemos, nós iríamos desencarnar do jeito que nós somos agora. Eu sou egoísta? Eu não vou me tornar um santo porque eu passei para o lado de lá. Eu sou amoroso? Eu não vou me tornar um demônio porque eu passei para o lado de lá. Nós vamos ser o que nós somos. E essa verdadeira propriedade é a propriedade que nós adquirimos no bem, mas infelizmente nós adquirimos no mal também. Só que todas essas propriedades são neutras. Nós é que damos movimento. Grosso modo, pega-se uma cadeira. Essa cadeira está parada quietinha aqui. Essa cadeira é para que a gente possa sentar, para que não sentemos no chão. Mas eu faço dessa cadeira uma arma. Aí eu ocupo a cadeira, mas foi a cadeira que te agrediu. Ora, quem movimentou a cadeira? São os recursos. Eles são neutros, como os nossos sentimentos. Nós direcionamos os nossos sentimentos, o amor e o ódio. Nós levamos os nossos sentimentos, o amor e o ódio, mas nós não levamos os nossos bens. Só os bens morais, os bens espirituais. Essa é a verdadeira propriedade, que nós devemos trabalhar no dia a dia, lutando pelas modificações necessárias do nosso espírito, lapidando esse diamante que todos nós somos. Olha, todos nós somos diamantes, filhos de Deus, que como num carvão momentâneo, vai limpando, aparando as nossas arestas, tirando a sujeira até que a gente possa brilhar. Como uma grande pedra de mármore, em que aqueles escultores foram tirando aquelas belas esculturas com o cinzel. E o cinzel dói, o cinzel machuca, e o cinzel nosso é a dor.
para que a gente possa ser lapidado. Infelizmente, como nós não usamos o amor, vem o cinzel da dor, lapidando essa preda bruta, para que a gente possa brilhar no nosso futuro. Todos nós, sem exceção. Essa verdadeira propriedade. Desprendimento dos bens terrenos e emprego da fortuna. Nós podemos notar que esse capítulo fala muito sobre o dinheiro. Kardec, ele colocou as máximas de Jesus numa ordem lógica, e no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da doutrina, ele colocou também nessa ordem lógica por assuntos, e vai discorrendo em cada capítulo dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, sendo o último coletânea de preces, nos mostrando a realidade da vida, esclarecendo o que Jesus falou e nos dando diretrizes para que a gente possa seguir e ser felizes. Mas aqui nós temos que atentar para uma riqueza maior, a maior de todas as riquezas, aquela que está dentro do nosso coração, porque Jesus disse: onde está o seu tesouro? É onde está o seu coração. E muitas vezes não se necessita de recursos amoedados para se fazer, basta o amor, basta a vontade de querer. Essa senhora chama Benedita Fernandes. Ela andava lá pela região de Penápolis, Araçatuba, lá no estado de São Paulo. E ela tinha uma obsessão muito séria, subjugação. Nós da doutrina espírita sabemos que a obsessão se divide em 3 fases. A simples, aquelas que nós temos condição de dominar, através da nossa inteligência, quando alguma influência possa querer nos fazer pensar de uma forma diversa, nós falamos: não, eu não penso dessa forma, então esse pensamento não é meu. A fascinação, quando nós estamos num grau mais elevado, em que nós achamos que nós estamos certos em tudo, apesar de todos os absurdos que possam acontecer, a gente acha que está certo em tudo. Chama-se fascinação. Aí nós começamos a desviar das pessoas, a não ouvir conselhos ou recomendações que amigos nos dão, para que a gente possa abrir a nossa visão. Essa é a fascinação. E a gente vai se afastando, e vai crescendo, até chegar à subjugação. A subjugação, ela tem a moral e a física. Nós não temos condições mais de dar um rumo nas nossas vidas. E ela pode se agravar, até a possessão, que aí acabou. A possessão, nós somos um verdadeiro marionete na mão dos espíritos, que antigamente se falavam dos demônios, e que hoje algumas religiões tratam como demônios, e existem os exorcismos. É a possessão, é o grau mais elevado que tem. Benedita Fernandes, ela estava subjugada, e ela dava muito trabalho para aquela sociedade de Penápolis, e não tinha lugar para recolher a Benedita. Às vezes ela tinha que ir para a cadeia, levavam Benedita para a cadeia, ela passava a noite lá, melhorava e ia embora. E o carcereiro e o escrivão começavam a conversar com ela, Benedita, porque eles gostavam da Benedita. Benedita, não faz isso, tal. E eles eram espíritas, eles começaram a dar passe na Benedita. E um dia ela teve uma visão, que disse assim: se você buscar os necessitados e os infelizes, eu te curo. Uma voz lhe falou. Ela falou: eu vou. Aí ela foi embora para Araçatuba. Mas ainda esses espíritos a incomodavam demais. E ela conheceu um casal espírita, até ficou na casa deles um tempo. E aí ela conheceu a doutrina espírita. E ela viu tudo aquilo que ela tinha era mediunidade. Mediunidade ostensiva, que infelizmente ela não tinha canalizado, porque ela não tinha o conhecimento. E Benedita, uma pessoa pobre, mas de um grande coração, ela começou a ficar criancinhas na rua, criancinhas abandonadas, criancinhas largadas. Benedita começou a recolher essas crianças, levar para sua casa. Levava essas crianças para sua casa e com muito sacrifício começou a criar essas crianças.
E um dia, a fome estava muito grande lá na casa dela. As crianças estavam com fome e ela não tinha o que fazer. Ela disse, olha, vocês vão lá na porta, que Jesus vai mandar comida para nós. As criancinhas foram para a porta. De repente passa um rapaz chamado Ricieri. Fala, o que vocês estão fazendo aí? Ele comercializava miúdos. Ele era um tripeiro. Ele vendia bucho, fígado, várias coisas. E ele disse para aquelas crianças, o que vocês estão fazendo aí? Os menininhos disseram, minha mãe falou que era para a gente vir aqui fora, que Jesus ia trazer a comida para a gente. Aí ele disse, fala para tua mãe que Jesus chegou. A partir disso, Ricieri não deixou que faltasse nada lá. E ele tinha um conhecimento grande na sociedade, e ele começou a angariar valores e fundos. E Benedita começou a aumentar a quantidade de crianças. E ela um dia viu num monte, jogado num canto, uma pessoa morta. E ela reconheceu como um dos pedintes da rua, que era considerado louco, que é a terminologia daquela época. E ela se condoeu demais. Ela falou, olha, enquanto eu estiver viva, jamais alguém morrerá nessas condições. Além das crianças, Benedita começou a recolher as pessoas que tinham distúrbios mentais. E foi recolhendo. A prefeitura da época viu que ela estava fazendo um serviço social e começou a, como que, subsidiar também uma parte lá da casa. E um dia o prefeito resolveu cortar o subsídio e disse para ela, dona Benedita, eu infelizmente não posso ajudar mais. Ela falou, tá bom, eu vou ser obrigado a soltar esses meus loucos na rua, né? Ele falou, mas eu não posso. Tá bom, e ela soltou. Aquele monte de gente perturbada, e aquela pessoal todo começou a fazer o maior tumulto na cidade. Mas o prefeito foi e falou, recolhe tudo de novo, que eu volto a ajudar. Aí ela pegou tudo de volta, continuou a tratar daquelas pessoas. Ela tinha vários dons mediúnicos. Benedita criou um sanatório para pessoas com problemas mentais, centros espíritas, escolas, abrigos para criança, lá na região e na cidade de Araçatuba. Ela é muito conhecida lá. Benedita nunca teve nada. E tudo que ela fez foi com recurso do seu próximo, porque ela tinha um amor muito grande. E ela tinha um amor tão grande, que quando uma dessas pessoas com distúrbio mental ficava completamente fora de si, ela deitava essa pessoa no seu peito e essa pessoa se acalmava. Essa é Benedita. Quais foram os recursos financeiros que ela teve? Nenhum. Ela teve amor, que é o maior de todos os recursos, porque nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do amor. Existe também no Brasil, lá de Tuiutaba, o Jerônimo Mendonça. O Jerônimo Mendonça, ele, até os 17 anos de idade, 16, ele era de uma igreja presbiteriana, e ele pregava, fazia falas na igreja. E a sua avó desencarnou, como todos nós vamos ainda um dia, e ele não conseguia aceitar e entender a morte, mas como morreu e tal. E aí ele começou a ter conhecimento da doutrina espírita. E ele gostava de futebol, Jerônimo, jogava bola, tudo. E aos 17, 18 anos começou a aparecer uma doença nele, que chamava-se, eu não sei se o nome ainda é esse hoje, artrite comatosa. E aí ele foi perdendo os movimentos. Hoje provavelmente nós tenhamos cura, nós temos vários recursos médicos, mas isso aí é muitos anos. Ele ficou 32 anos. Ele foi perdendo os movimentos, e ficou numa cama. Aí ele está deitado numa cama. Essa cama, ele que fez o projeto dela.
E a espiritualidade disse: olha, nós te intuímos para que vocês fizessem dessa forma, que é a forma que vai te doer menos. Por incrível que pareça, paralisado integralmente, ele sentia fortes dores no peito, fortes dores no corpo todo. Nós conhecemos Jerônimo pessoalmente, lá em São Joaquim da Barra, quando ele foi fazer uma das suas palestras, e quando ele tinha muita dor, punha-se um peso no peito dele. E ele era uma pessoa muito feliz. É feliz, né? Porque ele não era. Estou dizendo fisicamente, nessas condições em que ele viveu. E ele tinha uma voz bonita, uma alegria muito grande dentro dele. Fundou vários centros, escreveu vários livros. E ele andava nessa caminha, numa Kombi, pelo Brasil todinho, fazendo palestras. E no decorrer da doença, ele ficou cego também. Então ele ficou paralítico e cego. E ele cantava. Uma vez o senhor estava à beira do suicídio. Um amigo desse senhor viu esse senhor numa farmácia comprando um veneno. Para que você quer isso aí? Ele falou: não, você não vai comprar isso aí. Vamos no Jerônimo que você vai conversar com ele. Ele falou: não, mas vamos lá. Aí ele entrou na casa do Jerônimo, primeira coisa que foi, ele ouviu o Jerônimo gargalhando, rindo, né? O Jerônimo era uma pessoa feliz. E ele falou: mas como? O cara rindo desse jeito, como é que ele vai me ajudar nas condições de tristeza que eu estou hoje? Ele falou: não, vamos conversar com o Jerônimo. Foi lá conversar com o Jerônimo. Ele falou: mas no que o senhor vai poder me ajudar? Olha, eu tinha muito dinheiro, tinha uma fazenda muito boa, vendi essa fazenda, o rapaz me pagou com uma promissória fria, ou seja, não pagou, perdi tudo, a minha família está me cobrando, estão me pressionando, a única coisa que eu vou fazer é morrer. Ele falou: olha, mas o senhor acha que vale a pena? Ele falou: olha, a gente sabe, o Jerônimo falou para ele, que é muito complicado uma situação dessa, porque para quem tem tudo, de repente perde tudo, já não tem mais nada, é difícil. Mas nós vamos fazer um pensamento aqui, uma conjuntura. Se ele chegasse, esse senhor que ficou com a sua fazenda, e chegasse para você e falasse: eu te devolvo a fazenda, mas a troco de um olho seu, você trocaria? Que isso, Jerônimo? Tá bom, não vamos exagerar. Se ele falasse: se arranca um braço que eu te devolvo a fazenda, você arrancaria? Eu não, Jerônimo. Falou: então, você tem a maior riqueza do mundo, ou seja, um corpo perfeito, para poder recomeçar. Por que a tristeza? Nunca mais pensou em suicídio essa pessoa e passou a ser um trabalhador da seara junto com o Jerônimo. E tem umas passagens hilárias do Jerônimo. Ele estava uma vez num cinema, e uma moça foi passando no cinema, estava com a luz apagada e trombou na cama do Jerônimo. E falou: pelo amor de Deus, todo lugar que eu vou esse aleijado está. O senhor não pode ficar em casa, não? Ele falou: o que eu vou responder para essa moça, né? Ele falou: olha, a moça falou: eu vou no cinema, o senhor está, eu vou não sei aonde o senhor está, eu vou não sei aonde o senhor está. Ele olhou e falou: nossa, mas como você fica na rua, hein, menina? Tipo assim, como você sai, hein, né? Não tinha o que falar. Esqueceram ele no cemitério, foram no velório de uma pessoa, e os amigos foram, levaram o Jerônimo na combinha dele e, de repente, foram todo mundo embora, ficou o Jerônimo dentro da Kombi, lá no cemitério. Era alta noite lá, lembraram que o Jerônimo estava no cemitério, volta para pegar o Jerônimo. Ele estava alegre, feliz e sorrindo. Olha, se fosse comigo. Né? E tem outras passagens. Ele estava assistindo uma palestra do Divaldo e chegou um bêbado no final, olhou para ele e falou: levanta e anda. Levanta e anda, falando para o Jerônimo. O Jerônimo não olhou, porque não enxergava, né? Levantou a cabeça e o bêbado saiu: ô homem de pouca fé, e foi embora, né? Então, ele passava por coisas e é um grande trabalhador da espiritualidade. E nós ficamos muito felizes, porque nesse seminário que nós tivemos, a Sônia é cega, ela é cega, 100% cega, ela não enxerga nada, mas ela enxerga com os olhos do Espírito. Ela é médium, vidente. Estavam aqui o Jerônimo, a Benedita, Jesus Gonçalves, para esse trabalho que ela veio fazer. Porque eles fazem parte dessa equipe que está criando áreas nas federativas da inclusão,
e acessibilidade de todos, que não quer dizer só do deficiente físico, de todos, do não alfabetizado, de todas as pessoas que têm alguma, vamos dizer assim, alguma carência, alguma necessidade. E ela nos falou que eles estavam aqui. E a prece final do domingo foi feita por Jerônimo. É de emocionar, porque a gente vê que eles não morreram, e ele não tem mais a deficiência, ficou no corpo físico, o seu espírito não é deficiente. Então, ao consolo que a doutrina espírita nos dá, meu Deus, hoje eu não tenho as pernas, mas eu sei que ainda eu vou ter de novo, porque hoje é uma condição para que eu possa aprender a amar. Então Deus me deu essa, vamos dizer assim, essa grande bênção de acontecer esse acidente ou ficar dessa forma, porque sabe Deus o que eu faria se eu não estivesse assim. E todos nós temos os nossos problemas e as nossas dores, mas não tem quem de nós não pode fazer como eles fizeram, superar as dificuldades, superar as dores, vencer os seus problemas, aproveitar as suas riquezas, que é a riqueza que todos nós temos dentro de nós, que são os talentos que Deus nos dá e que nós não temos como deixar de aproveitar. Por quê? Deixar para amanhã, se hoje a oportunidade é hoje. Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. E nós, como trabalhadores da vida, da nossa própria vida, estamos prontos. Por isso que Cristo vem, através da doutrina espírita, nos dizer: acorda, acorda para a vida, acorda para a realidade da vida, acorda para as riquezas que vocês têm em potência dentro de vocês. Todos nós temos as potências de Deus dentro de nós, porque somos Deus filhos, somos luzes, luzes. Olha que bênção, Jesus diz: vós sois luzes, a imagem de Deus. Nós somos isso, nós somos grandes, mas ainda nós não percebemos essa nossa condição de filhos de Deus. Que possamos aproveitar essa oportunidade, que possamos aproveitar todos os ensinos da doutrina espírita, os estudos, para que a gente possa nos conviver o melhor, para que a gente possa conviver melhor conosco mesmo. Porque qual foi a mensagem que Jesus deu quando pediram que resumisse ou que falasse qual o maior mandamento? Ele resumiu em 2. O primeiro de todos, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Se nós não nos amarmos, quem nós podemos amar? Que essa mensagem da noite possa ser levada para casa, para ser refletida, reflexionada, e automaticamente, através desses estudos, nós possamos vivenciar no dia a dia o Evangelho de Jesus, porque é só Ele que vai nos trazer a felicidade, embora todos os percalços e as dificuldades que possamos ter nas nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, de ambos os lados da vida. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.